Faz diferença o que você come. O que você come vai ter um efeito na sua saúde. Se você tiver uma dieta saudável e cuidar para que o seu alimento esteja seguro para o consumo, você pode melhorar muito a sua saúde. Por outro lado, assim como um combustível de má qualidade pode causar problemas no seu carro, não ter uma alimentação saudável e não cozinhar e armazenar de forma segura os alimentos pode levar a sérios problemas de saúde. Pode ser que os problemas não apareçam imediatamente, mas eles virão. Gálatas 6:7. A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que todos os países do mundo são afetados por uma ou mais formas de má nutrição. O termo má nutrição inclui tanto a desnutrição quanto outras condições, como o sobrepeso e a obesidade. O consumo frequente de alimentos que não são saudáveis aumenta o risco de doença cardiovascular, derrame, diabetes e câncer. De acordo com uma pesquisa, a má nutrição causou a morte de pelo menos 11 milhões de pessoas no ano de 2017. Uma estimativa da OMS diz que alimentos contaminados matam mais de 1.000 pessoas todos os dias e causam problemas de saúde a centenas de milhões de pessoas. A Bíblia mostra que devemos levar a sério esse assunto. Ela nos ensina que Deus é a fonte da vida. Salmo 36:9, a vida é um presente, e quando cuidamos da nossa saúde e da saúde da nossa família mostramos que damos valor a esse presente. Veja como você pode fazer isso. 4 dicas para uma alimentação segura e uma mulher lavando as mãos com água e sabão. 1. Prepare os alimentos de forma segura. Porque isso é importante. Água e alimentos contaminados contêm germes perigosos que podem entrar no seu corpo e fazer você ficar doente. O que os especialistas dizem? Antes de preparar os alimentos, lave as mãos com água e sabão. B. Esfregue as mãos por pelo menos 20 segundos, limpando as costas das mãos, entre os dedos e embaixo das unhas. Enxague seco e bem as mãos. Use água e sabão para lavar louças, tábuas de cortar e qualquer outra coisa que for entrar em contato com o alimento. Além disso, procure usar tábuas diferentes para preparar os alimentos que serão cozidos e os alimentos que não serão cozidos. Lave todas as frutas, as verduras e os legumes. Pode ser necessário também desinfetá-los, caso você more numa região em que as plantações podem ter sido irrigadas com água contaminada com fezes. Um homem lavando uma faca com água e sabão. O frango cru e os vegetais frescos estão em tábuas de cortar diferentes. 2. Separe os alimentos crus dos cozidos. Porque isso é importante. Alimentos crus, como a carne e seus sucos, contêm germes que vão contaminar outros alimentos. O que os especialistas dizem? Separe todos os alimentos crus, especialmente as carnes, dos alimentos prontos para o consumo. Isso vale tanto no trajeto do mercado para casa quanto na hora de guardá-los. Após cortar carne crua, lave bem as mãos, a faca e a tábua de cortar antes de preparar qualquer outro alimento. Uma mulher mexendo uma sopa que está fervendo. 3. Certifique-se de que os alimentos estejam bem cozidos. Porque isso é importante. Germes que fazem mal à saúde só serão eliminados se atingirem altas temperaturas. O que os especialistas dizem? Cozinhe o alimento até ele ficar bem quente. O alimento deve atingir 70 graus Celsius por pelo menos 30 segundos. Isso inclui a parte interna da carne. Alimentos como sopas e cozidos devem chegar ao ponto de fervura. Antes de comer um alimento que já tenha sido cozido, aqueça-o até ficar bem quente a ponto de soltar fumaça. Uma mulher guardando na geladeira um recipiente com alimento. 4. Mantenha o alimento numa temperatura segura. Porque isso é importante. Se o alimento ficar numa temperatura entre 5 e 60 graus Celsius por apenas 20 minutos, o número de bactérias pode dobrar. Além disso, se a carne crua não for mantida numa temperatura segura, algumas bactérias podem produzir toxinas que não serão destruídas durante o cozimento. O que os especialistas dizem? Para diminuir ou impedir a multiplicação de germes, mantenha o alimento quente ou frio, nunca morno. Nunca deixe o alimento em temperatura ambiente por mais de 2 horas, ou por mais de 1 hora se a temperatura do ambiente estiver acima de 32 graus Celsius. Mantenha os alimentos cozidos bem quentes até a hora de servir. 3 dicas para uma alimentação saudável. 1. Procure comer frutas, verduras e legumes variados. Frutas, legumes e verduras. Frutas, verduras e legumes são fontes essenciais de vitaminas, minerais e outras substâncias muito importantes para a saúde. Segundo a OMS,
O nosso corpo precisa de pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes todos os dias. Isso não inclui raízes ricas em amido, como a batata ou a mandioca. 2. Limite o consumo de gorduras. Alimentos fritos e industrializados. A OMS recomenda que você limite o consumo de alimentos fritos ou industrializados, que muitas vezes contêm gorduras que não fazem bem à saúde. Sempre que possível, use óleos de origem vegetal que são fontes de gordura insaturada. Se esses óleos são melhores do que os óleos ricos em gorduras saturadas. 3. Limite o consumo de sal e açúcar. Açúcar e sal. A OMS recomenda que uma pessoa adulta não consuma mais de uma colher de chá de sal por dia. Ela também recomenda que o consumo diário de açúcares livres não passe de 60 ml, ou 12 colheres de chá rasas. O açúcar é o ingrediente principal de muitas bebidas e alimentos processados. Por exemplo, um refrigerante de 355 ml pode conter até 50 ml, 10 colheres de chá, de açúcar. Apesar de conter muitas calorias, os refrigerantes têm pouco ou nenhum valor nutricional. A Bíblia diz: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Provérbios 22:3. A pessoa prudente se preocupa com a sua alimentação e está disposta a fazer mudanças. Se você fizer isso, você vai mostrar a Deus que dá valor à sua vida e à sua saúde. Mitos sobre alimentação. Mito: se a aparência, o cheiro e o gosto do alimento estiverem bons, ele pode ser consumido. Verdade: são necessárias mais de 10 bilhões de bactérias para fazer com que 1 litro de água pareça turvo, mas bastam apenas 15 a 20 bactérias perigosas para fazer você ficar doente. Para ter certeza de que alimentos e bebidas estejam seguros para o consumo, é importante que eles sejam preparados, servidos e armazenados de acordo com os limites de tempo e temperatura recomendados. Mito: moscas não contaminam os alimentos. Verdade: as moscas se alimentam e se reproduzem em meio à sujeira, como por exemplo, nas fezes. Por isso, muitas vezes elas carregam nas patas milhões de germes que causam doenças. Cubra completamente o alimento que foi preparado para protegê-lo da contaminação por moscas. Mito: já tem tanto tempo que eu como alimentos que não são saudáveis, que, mesmo se eu fizer mudanças agora, não vai fazer diferença nenhuma. Verdade: pesquisadores descobriram que ter uma alimentação mais saudável reduz o risco de morte prematura e que quanto mais tempo você mantém uma dieta saudável, mais benefícios. Obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o like se gostou do vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais.